Este é o momento do arranque do novo governo, 23º da história da democracia portuguesa. Agora estamos em direto também na RTP1, em simultâneo com a RTP3, para acompanhar a cerimónia de tomada de posse que vai ter início no Palácio da Ajuda. São 17 ministros e 38 secretários de Estado. O novo elenco governativo de António Costa é o terceiro governo, o primeiro com apoio de uma maioria absoluta no Parlamento, e isso fará toda a diferença para enfrentar esta conjuntura difícil e incerta que temos pela frente. Depois da pandemia, são agora as ondas de choque da guerra na Ucrânia que estão a pôr em causa a recuperação económica e os planos do novo governo. Nesta altura, o Presidente da República dirige-se já para a sala dos embaixadores, aqui no Palácio da Ajuda, para o momento inicial deste novo ciclo político, um novo governo de António Costa que vai tomar posse daqui a pouco. Um governo para 4 anos, um governo que o Primeiro-Ministro diz que é de combate e uma espécie de task force para a recuperação económica, numa altura em que as previsões da retoma estão a baixar. O próprio governo já diminuiu a previsão de crescimento de 5,5% para 5%. E a primeira tarefa do novo governo será, de facto, refazer o orçamento, que terá de dar entrada rapidamente no Parlamento. Quanto mais depressa isso acontecer, mais depressa o país deixa de viver em duodécimos. Agora o arranque da cerimónia. Do 23º Governo Constitucional. Aos 30 dias do mês de março de 2022, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Excelentíssimo Sr. Dr. António Luís dos Santos Costa, a fim de tomar posse do cargo de Primeiro-Ministro, para o qual foi nomeado por decreto do Presidente da República, número 81B/2022, de 30 de março, publicado no Diário da República, primeira série, em suplemento ao número 63/2022, da mesma data. É a terceira vez que toma posse como Primeiro-Ministro. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Agora tem a estabilidade política assegurada por uma maioria absoluta, mas mais uma vez vai governar sobre o signo da incerteza. Depois da pandemia, é a guerra que está a agravar o custo de vida e a pôr em causa a recuperação económica e social e os planos do governo. Terá 9 caras novas no Conselho de Ministros e 8 que transitam do executivo anterior. Começa o terceiro mandato aos 60 Tendo prestado anos. a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República lhe foi conferida a posse do referido cargo, em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. A assinatura de Marcelo Rebelo de Sousa dá posse a António Costa, que vai ter também a tutela dos assuntos europeus e também a da digitalização e a modernização administrativa. Agora será a vez dos 17 ministros do novo elenco governativo escolhido por António Costa. Aos 30 dias do mês de março de 2022, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo indicadas, a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeados por decreto do Presidente da República, número 81C/2022, de 30 de março, publicado no Diário da República, primeira série, em suplemento ao número 63/2022, da mesma data. Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência. É número 2 na hierarquia do governo, à frente de um super-ministério. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assumiu funções há 6 anos e ganha agora especiais responsabilidades. Vai coordenar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência a cargo de 4 ministérios. Terá de impedir atrasos no calendário e só este ano estão em causa mais de 4 mil milhões de euros da chamada bazuca. Fica ainda com a tutela da pesada máquina da administração pública. Aos 43 anos é apontada como uma candidata à sucessão no PS. João Gomes Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Deixa a defesa para regressar ao Ministério onde já trabalhou como secretário de Estado no tempo de José Sócrates. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assume a diplomacia numa altura muito complexa quando começa a desenhar-se uma nova ordem internacional depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas perde os assuntos europeus que pela primeira vez ficam na dependência do primeiro-ministro. João Cravinho tem 57 anos. Maria Helena Chaves Carreiras, Ministra da Defesa Nacional. Entra para a história como a primeira mulher a liderar a defesa em Portugal numa altura em que a guerra está de volta à Europa. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É especialista em Sociologia Militar. Não tem experiência governativa, mas conhece bem a área que vai tutelar. Defende que é vital o processo de modernização das Forças Armadas e deverá contar com um reforço orçamental agora que as circunstâncias mudaram. Tem 56 anos. José Luís Pereira Carneiro, Ministro da Administração Interna. É um regresso agora como Ministro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi secretário de Estado das Comunidades no primeiro executivo de António Costa, que nos últimos 2 anos confiou-lhe a condução do PS. Assume uma pasta difícil, onde a regra é não terminar o mandato. A tarefa mais urgente é a escolha do novo diretor do CEF. Ontem o lugar ficou vago e estão a chegar milhares de refugiados a Portugal. Terá ainda de preparar a época de incêndios agravada este ano pela seca no país. Tem 50 anos. Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro, Ministra da Justiça. É uma promoção de secretária de Estado a ministra. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Está no governo desde 2019, antes tinha sido juíza do Tribunal Constitucional, onde ficou conhecida por chumbar medidas de austeridade do tempo da Troika. O grande desafio que tem pela frente é o combate à lentidão dos processos que leva à prescrição de crimes, além do reforço de meios para a investigação. Tem 51 anos e é vista como uma promotora de consensos. Fernando Medina Maciel Almeida Correia, Ministro das Finanças. Entra para o governo depois de uma derrota surpreendente nas autárquicas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Enfrenta uma conjuntura incerta e a agravar-se. Herda uma dívida pública de 127% do PIB, com as taxas de juros a subir. A favor, tem um déficit melhor do que o esperado. A primeira tarefa é refazer o orçamento e a ordem é para manter as contas certas. António Costa já lhe tinha confiado as finanças quando dirigiu a Câmara de Lisboa. É apontado como um dos 4 possíveis sucessores do PS. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Também está na lista para a sucessão no PS. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Protagoniza uma estreia no governo, mas não lhe falta experiência política. É deputada há 27 anos e líder parlamentar há 2. Vai continuar nos corredores da Assembleia, agora como ministra, sem a preocupação de ter de garantir a sobrevivência do Executivo apoiado numa maioria absoluta. Fica com a tutela do desporto, António da José juventude da e das Costa migrações. Silva, Ministro da Economia e do Mar. É um estreante e será o mais velho no Conselho de Ministros. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 69 anos, assume a complexa missão de promover o crescimento económico quando o aumento dos custos com a energia e com as matérias-primas volta a diminuir a retoma. No imediato, terá de definir medidas de apoio às empresas. Fez o plano de recuperação e foi apontado como um ministro sombra, mas dizia que integrar o governo não estava no seu ADN. Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira, Ministro da Cultura. Protagonizou a maior surpresa do Executivo, que integra pela primeira vez. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Vai enfrentar as exigências dos agentes culturais, sempre descontentes com as verbas atribuídas ao setor. No orçamento que foi chumbado estavam previstos 644 milhões de euros. Terá de aplicar os estatutos profissionais da cultura aprovado na sequência da pandemia. Elvira Maria Correia Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É mais uma estreante no governo. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cientista reconhecida internacionalmente depois de ter inventado o transistor de papel, assume agora a responsabilidade de definir a política para o setor depois de ter criticado a burocracia e a falta de verbas para a investigação. Era também vice-reitora. Vai definir João o modelo Miguel de financiamento Marques da das Costa, universidades. Ministro da Educação. Mais um secretário de Estado promovido a ministro. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Está na educação desde 2015 e agora sucede a Tiago Brandão Rodrigues, o ministro que mais tempo aguentou na pasta. Fica com o desafio de recuperar a aprendizagem afetada por 2 anos de pandemia. Tem 49 anos. Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Mantém a pasta que assumiu em 2019. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Coube-lhe definir medidas de apoio às famílias que foram afetadas pela paragem das atividades durante a pandemia. Agora terá de preparar outras para colmatar a subida do custo de vida. Tem em mãos o aumento extraordinário das pensões mais baixas, que será anulado pela subida vertiginosa da inflação. Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Ministra da Saúde. Resistiu ao desgaste causado pelo duro combate à pandemia. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mantém-se no cargo que ocupa desde 2018, agora com novos desafios, e o primeiro é recuperar a assistência aos doentes com outras patologias e reduzir as listas de espera para consultas e cirurgias. Para isso, terá de conseguir atrair novos profissionais de saúde para o SNS. José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática. É o terceiro secretário de Estado que sobe a ministro. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Não conseguiu assegurar a aprovação do orçamento, mas dirigiu a campanha que deu a maioria absoluta ao PS. Assume uma pasta decisiva no contexto atual, terá de responder à escalada dos preços da energia e fazer face à situação de seca que o país atravessa. Conta com 1.100 Pedro Nuno de Oliveira milhões de euros Santos, no Fundo Ministro das Ambiental. Infraestruturas e da Habitação. Mantém-se no cargo que ocupa desde 2019. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem em mãos vários dossiês pesados, a começar na reestruturação da TAP, passando pelo saneamento da CP e a modernização da ferrovia, além da decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e a promessa de habitação condigna para todos. Tem 44 anos e é outro Ana possível Maria sucessor de Pereira António Abrunhosa Costa. Trigueiros de Aragão, Ministra da Coesão Territorial. Ocupa esta pasta desde 2019 e vai continuar nas mesmas funções. Eu, Ana Abrunhosa, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vê-se no papel de costureira que cose várias áreas do governo e admite que a tarefa é difícil. Em dezembro causou polémica quando disse que fazia parte de um dos governos mais centralistas que o país já teve. Acabou por retratar-se e agora promete energia renovada para o novo mandato. Vai precisar porque acaba de ganhar o ordenamento do território e as autarquias. Maria do Céu de Oliveira Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação. Mantém-se na pasta que recebeu em 2019, mas com novas responsabilidades.
Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fica agora também com as pescas e a difícil negociação de cotas. Para já tem de responder aos pedidos de ajuda dos agricultores, abraços com a seca e o aumento dos custos das rações, dos fertilizantes e dos combustíveis. Além disso, a guerra na Ucrânia pode afetar o comércio de cereais e de óleo de girassol. Tem 51 anos e é a última E tendo prestado a declaração de compromisso de de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República lhes foi conferida a posse dos referidos cargos, em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Marcelo Rebelo de Sousa, nesta altura, a conferir posse aos 17 novos ministros do Governo. Agora será a vez dos 38 secretários de Estado. Os primeiros a tomar posse vão trabalhar na dependência do Primeiro-Ministro. 15 são novos. Aos 30 dias do mês de março de 2022, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo indicadas a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeados por Decreto do Presidente da República número 81-D/2022, de 30 de março, publicado em Diário da República, primeira série em suplemento ao número 63/2022 da mesma data. Mário Filipe Campo Largo, Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Integra o Governo pela primeira vez. Assume 2 dossiês que estavam até agora em ministérios diferentes. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O PRR tem quase 2.500 milhões de euros para assegurar a transição digital das empresas, das escolas e da administração pública. Será uma transformação estrutural decisiva para o futuro. Mário Campo Largo tem currículo nesta área, esteve à frente da Direção de Tecnologia e Inovação da Comissão Europeia. Tiago Barreto Caldeira Antunes, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Já trabalhava diretamente com António Costa e vai continuar. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. No último mandato foi Secretário de Estado Adjunto, agora assume os assuntos europeus que, pela primeira vez, deixam de estar na dependência dos negócios estrangeiros. E o momento é crucial devido às ondas de choque provocadas pela guerra na Ucrânia. Tiago Antunes tem 43 anos e está no Governo há 3. A seguir será a vez da equipa de Mariana Vieira da Silva, que manteve um elemento e foi buscar 2 a outros ministérios. André Mos Caldas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. É reconduzido nas mesmas funções. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Desde 2019, coordena a produção legislativa, um dos cargos mais cinzentos do Executivo, como o próprio já reconheceu. Antes tinha sido chefe de gabinete de Mário Centeno nas finanças. André Mos Caldas é o primeiro governante português casado com uma pessoa do mesmo sexo e fez questão de assumir isso para combater o estigma. Rodrigues Pinheiro, Secretário de Estado do Planeamento. Já estava no Governo, mas ocupava outra Secretaria de Estado. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assume a pasta do planeamento, que estava até agora como ministério. Terá a importante tarefa de ajudar a coordenar a aplicação dos fundos europeus atribuídos a Portugal. E o cheque nunca foi tão grande. Disso vai depender o futuro da economia portuguesa. Inês Pacheco Ramires Ferreira, Secretária de Estado da Administração Pública. Também muda de Secretaria de Estado. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Estava na Educação há 1 ano e meio, agora fica com uma pasta que no governo anterior foi Ministério. Terá o desafio de modernizar a pesada máquina do Estado e de enfrentar os funcionários públicos
descontentes com a carreira e os aumentos salariais abaixo da inflação prevista. Francisco Gonçalo Nunes André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Mantém-se nas funções que iniciou há 2 anos, mas vai trabalhar com outro ministro. Que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Já conhece bem os corredores do poder, foi chefe de gabinete do Primeiro-Ministro desde 2018. Também ganhou experiência em Bruxelas, esteve como conselheiro na representação permanente de Portugal na União Europeia. Paulo Alexandre Nascimento Cafofo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Foi um trunfo do PS na Madeira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ganhou a Câmara do Funchal 2 vezes como independente, com o apoio de uma coligação liderada pelos socialistas. Aderiu ao partido e dirigiu o PS na região, mas perdeu a corrida ao governo regional contra Miguel Albuquerque e a Câmara do Funchal voltou às mãos do PSD. Depois dessas derrotas, deixa a Madeira e entra para o governo aos 51 anos. Vieira Ivo da Cruz, Secretário de Estado da Internacionalização. Trabalhou até agora como consultor estratégico nesta área. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É a primeira vez que assume funções no governo e tem uma missão crucial pela frente. A recuperação económica vai depender em grande medida das exportações. No ano passado representaram 42% da riqueza nacional. Este ano o governo conta com um aumento de 13%. Alexandre da Silva Capitão Costa Ferreira, Secretário de Estado da Defesa Nacional. Tem estado ligado à indústria da defesa e estreia-se como governante. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Estava a gerir as participações do Estado nas empresas de defesa e fazia parte do grupo de consultores ouvidos pela NATO. Uma experiência valiosa nas funções que vai desempenhar e no contexto de guerra que vivemos. Maria Isabel Solnado Porto Oneto, Secretária de Estado da Administração Interna. Está de volta ao governo e à pasta que ocupou no primeiro executivo de António Costa. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Trabalhou com Constança Urbano de Sousa e depois dos incêndios de 2017 com Eduardo Cabrita, mas voltou ao Parlamento há 2 anos e meio. Agora fica na dependência de José Luís Carneiro, numa pasta que costuma dar muitas dores de cabeça e polémicas. Patrícia Alexandra Costa Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil. Continua em funções, agora com a área que conhece melhor. Foi número 2 na hierarquia da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vai herdar já um assunto urgente, o concurso para a rede Ciresp, que gera as comunicações de emergência e segurança do Estado. A ministra cessante afastou os responsáveis e pediu uma investigação ao Ministério Público sobre alegados conflitos de interesse. Jorge Albino Alves Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. É a primeira vez que integra um elenco governativo, mas ao longo da carreira acumulou experiência a trabalhar em gabinetes ministeriais. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Também ocupou lugares ligados à Justiça e é magistrado do Ministério Público. Era até agora o diretor-geral da Política de Justiça. Chegou ao cargo na sequência da polémica com os erros no currículo do Procurador Europeu José Guerra. Tem 63 anos. Pedro Luís Ferrão Tavares, Secretário de Estado da Justiça. Mais uma estreia como governante, mas não é um desconhecido nos corredores do Ministério. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem trabalhado como especialista na transição digital da Justiça desde 2015. Já geriu vários projetos, o último foi o Sistema de Informação Cadastral Simplificado. É uma área decisiva para a agilização dos processos e para o combate à morosidade. E haverá dinheiro da bazuca para essa transformação. Sofia Batalha, Secretária de Estado do Orçamento. Estreia-se como governante, mas já estava na Direção-Geral do Orçamento há 12 anos.
nos últimos 3 como subdiretora-geral. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Os conhecimentos técnicos e a experiência adquirida na elaboração e execução das contas públicas serão úteis ao novo titular das Finanças, que tem um perfil mais político. A prioridade é rever a proposta de orçamento para este ano. Sofia Batalha tem 33 anos e é a mais jovem de todo o elenco governativo. António Manuel Há um burburinho na sala, não sei exatamente o que é que o causou. Veiga dos Santos Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E Mendonça Mendes vai conhecer o terceiro Ministro das Finanças. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Está com os assuntos fiscais desde 2017, trabalhou com Mário Centeno, João Leão e agora com Fernando Medina. Foi o rosto do e-voucher e agora, recentemente, do auto-voucher para responder aos aumentos dos combustíveis. Entrou para as finanças quando João Leão assumiu a pasta e vai continuar com Fernando Medina na tutela. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fica com o Tesouro, será responsável pelo setor empresarial do Estado e pela gestão do património público. Antes de entrar para o Governo, liderou as negociações para a ajuda do Estado à TAP. Agora, os 2 estreantes da equipa de Ana Catarina Mendes. João Nuno Marques de Carvalho Mendes. Já foi. Agora, a Secretária-Geral da Presidência... Sara Abrantes Guerreiro, Secretária de Estado da Igualdade e Migrações. Na ordem pelo que são chamados, agora é a vez de Sara Guerreiro, que inicia funções nas migrações quando Portugal está a receber milhares de refugiados ucranianos. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem um currículo ligado aos direitos humanos, é advogada e consultora internacional. Trabalhou, aliás, com várias agências da ONU, nos Estados Unidos, na Guiné-Bissau e em Timor-Leste. Tem também a pasta da Igualdade. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Foi braço direito de Ana Catarina Mendes no Parlamento e entra com ela no Governo. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assume uma pasta que estava na dependência da Educação e passa para os assuntos parlamentares. Terá o dossiê da candidatura conjunta com Espanha ao Mundial de Futebol 2030 e vai preparar a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano, que inclui a vinda do Papa a Portugal. João Jorge Arede Correia Neves, Secretário de Estado da Economia. O ministro mudou, mas João Neves mantém-se nas funções que estava a desempenhar desde 2018. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Assistiu à queda recorde da economia durante a pandemia e agora está a ver a recuperação comprometida pela guerra. O Governo já reviu em baixa o crescimento para este ano. A nova previsão é de 5%. As empresas têm reclamado apoios financeiros Secretária diretos. de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Rita Marques também continua no Ministério, mas com mais responsabilidade. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Além do turismo, fica também com o comércio e serviços. Uma acumulação criticada pela Confederação do Turismo, que gostaria que o setor tivesse uma importância maior na hierarquia do Governo, tendo em conta o peso que tem na riqueza nacional. Representa cerca de 10% do PIB e espera-se que este ano contribua mais para o crescimento, já que o consumo interno deverá baixar. José Maria da Cunha Costa, Secretário de Estado do Mar. É mais um autarca a entrar para o Governo. Foi presidente da Câmara de Viana do Castelo até às últimas eleições. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fica agora encarregue da pasta do mar, que no anterior executivo era um ministério. Cabe-lhe definir caminhos para tirar maior partido desta riqueza nacional,
mas não terá o dossiê das pescas, que foi entregue à tutela da Agricultura. Agora será a vez da Cultura. Rodrigues Cordeiro, Secretária de Estado da Cultura. Tem um longo e respeitado percurso profissional, ligado ao património, sobretudo aos museus. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Chegou a ser Diretora-Geral do Património Cultural, saiu depois de se ter oposto à venda das 85 obras de Miró, decidida pelo governo PSD-CDS. Agora terá o desafio de executar 150 milhões de euros do PRR, destinados a 3 teatros e 46 museus e monumentos nacionais. Tem 55 anos. Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira, Secretário de Estado do Ensino Superior. É a primeira vez que assume funções num executivo e é um especialista em políticas do ensino superior. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem sido consultor nesta área para várias entidades, incluindo a Casa Civil do Presidente da República, desde que Marcelo Rebelo de Sousa chegou à chefia do Estado. Terá uma palavra a dizer na revisão do regime de acesso ao ensino superior e no financiamento das universidades e politécnicos que reclamam mais dinheiro. António de Oliveira Leite, Secretário de Estado da Educação. É professor de carreira e já passou pelo Ministério como assessor no segundo governo de António Guterres. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Também já foi sindicalista da FENPROF, com quem agora terá de negociar um novo modelo de colocação de professores nas escolas que dê maior estabilidade à carreira docente. O tempo dirá se essa experiência vai facilitar ou prejudicar o diálogo. Tem 60 anos. Luís Miguel de Oliveira Fontes, Secretário de Estado do Trabalho. Entra para o governo já com experiência governativa. Vai fazer parte da equipa de Ana Mendes Godinho. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi secretário de Estado no tempo de António Guterres. Nos últimos 6 anos esteve a dirigir a Startup Lisboa, tendo um papel importante na realização da Web Summit. Agora assume a pasta do trabalho, quando está pendente na concertação social um acordo para a agenda do trabalho digno que implica alterações na lei laboral. Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos, Secretário de Estado da Segurança Social. Continua na pasta que recebeu na última legislatura. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Antes de trabalhar com Ana Mendes Godinho, tinha sido um dos homens da confiança de José António Vieira da Silva, que o chamou para chefe de gabinete no primeiro governo de José Sócrates. A sustentabilidade das pensões é uma preocupação incontornável e está prometido um aumento extraordinário para as reformas mais baixas este ano. Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes, Secretária de Estado da Inclusão. Está no governo desde que António Costa é primeiro-ministro e agora recebe mais uma pasta. Além das políticas de inclusão das pessoas com deficiência, Ana Sofia Antunes terá também a tutela da ação social. Primeiro assim, altura. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Isto numa altura em que os portugueses enfrentam uma subida do custo de vida. O Governo já aprovou uma ajuda direta de 60 euros para as famílias mais carenciadas que beneficiam da taxa social de eletricidade. Estão abrangidos cerca de 1,5 milhão de consumidores que vão receber em abril essa compensação pelo aumento do preço dos bens essenciais. Mas a escalada da inflação pode ditar a necessidade de mais apoios. Agora a equipa da saúde, onde há uma mudança. António Lacerda Salles, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Lacerda Salles continua nas funções que iniciou em 2019. Ao lado da Ministra da Saúde, foi um dos rostos
do duro combate à pandemia que já provocou mais de 21 mil mortos em Portugal. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Nesta altura, as urgências hospitalares continuam sob pressão. Terá de olhar para a situação do Serviço Nacional de Saúde e para os utentes com outras patologias que deixaram de ser atendidos. Tem, por isso, uma tarefa árdua pela frente aos 59 anos. Maria de Fátima de Jesus Fonseca, Secretária de Estado da Saúde. É a terceira Secretária de Estado da Saúde, a terceira Secretaria, aliás, que vai ocupar nos governos de António Costa. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. No primeiro, o governo esteve com a função pública, no segundo, tinha a modernização administrativa, agora fica na saúde. Terá de ajudar a resolver a falta de meios humanos e materiais que têm afetado o SNS. Para este ano está previsto um reforço orçamental de 70 milhões de euros. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia. Vai estar no centro de uma emergência a lidar com a crise energética e com a seca. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Recebeu a pasta da energia há 3 anos, agora acumula com a do ambiente, não terá muito descanso no futuro imediato. A escalada dos combustíveis exige medidas urgentes e já há quem defenda a reabertura das centrais a carvão. A seca também suspendeu a produção hidroelétrica em algumas barragens. João Paulo Marçal Lopes Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. Continua na pasta que recebeu em 2019 e vai manter o gabinete em Castelo Branco. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É uma das 2 secretarias de Estado que funcionam fora de Lisboa. A continuidade das florestas na alçada do ambiente desagrada aos produtores florestais que desejavam que a pasta voltasse à agricultura e fosse valorizada a vertente económica. Há 615 milhões de euros no PRR para as florestas. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Já estava no Executivo, mas no Ministério das Infraestruturas. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Agora vai trabalhar sob a alçada de Duarte Cordeiro, tem experiência na área que vai tutelar, esteve na administração da empresa Metro do Porto e na Sociedade de Transportes Coletivos da Invicta. Conta com 48 milhões de euros para a compra de 145 autocarros elétricos. Isto, verbas do PRR. Secretário de Estado das Infraestruturas. Trabalha no gabinete de Pedro Nuno Santos desde o primeiro dia do governo, mas só entrou para o Executivo em setembro de 2020. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Um dos projetos mais importantes que tem em mãos é a modernização da ferrovia. Está em curso a eletrificação de parte da rede nacional, mas as obras têm sofrido atrasos. O investimento ultrapassa os 2.000 milhões de euros. Também está em curso a compra de novos comboios que deverão chegar a Portugal daqui a 3 anos. Mariana Sola Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação. Também assumiu a pasta há pouco mais de 1 ano e tem de dar resposta à promessa do Governo de habitação condigna para todos. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vai ter uma fatia importante do PRR, 1.200 milhões de euros. Um dos objetivos é a construção de 26 mil fogos. Marina Gonçalves já disse que nos últimos anos o Estado falhou na promoção de políticas de habitação pública. Agora terá oportunidade e dinheiro para mostrar obra. Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Está no Ministério desde o início do anterior mandato.
Tinha a valorização do interior, fica agora com o desenvolvimento regional. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mantém a missão de apontar caminhos que ajudem a valorizar as áreas do país mais desertificadas e envelhecidas e terá fundos europeus para isso. Trouxe para o cargo a experiência de viver e trabalhar no interior. É de Bragança e é nessa cidade que vai funcionar esta Secretaria de Estado. Isabel Ferreira tem 48 anos. Carlos Manuel Soares Miguel, Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território. Volta ao lugar de origem que ocupou no primeiro governo de António Costa. Fica outra vez com a tutela das autarquias e acumula com o ordenamento do território. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Nos últimos 2 anos e meio, Carlos Miguel esteve com o desenvolvimento regional. Foi presidente da Câmara de Torres Vedras e a primeira pessoa de origem cigana a ser governante em Portugal. Falta só agora a equipa da Agricultura para concluir a tomada de posse dos secretários de Estado. Rui Manuel Costa Martini, Secretário de Estado da Agricultura. Continua nas funções que iniciou em dezembro de 2020. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É formado em Engenharia Agronómica e trabalhou em diversos organismos públicos, até em gabinetes ministeriais como assessor antes de entrar para o Governo. Agora vai ter de ajudar a Ministra a definir medidas de apoio aos agricultores devido ao aumento dos custos. Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estevão Pedro, Secretária de Estado das Pescas. É a última a tomar posse, reconduzida no cargo que ocupa desde a remodelação feita por António Costa em setembro de 2020. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Antes de entrar para o Governo, também já conhecia a casa, tinha sido chefe de gabinete do Secretário de Estado das Pescas no tempo de António Guterres. Passou pela administração da DOCA Pesca e foi a representante de Portugal na Agência Europeia de Controlo das Pescas. E está concluída a posse dos 38 secretários de Estado, falta apenas a assinatura do Presidente da República. Lhes foi conferida a posse dos referidos cargos. Em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência ao Presidente da República e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. E com esta assinatura fica concluído o processo de tomada de posse do novo elenco governativo, o 23º da história da democracia portuguesa, o terceiro de António Costa e o primeiro com maioria absoluta. Agora Marcelo Rebelo de Sousa vai dizer o que espera deste novo ciclo político. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Secretários de Estado agora empossados, a quem agradeço a disponibilidade para servir Portugal, Senhores Ministros e Secretários de Estado cessantes, a quem agradeço o serviço de Portugal, Excelências portugueses, foi na madrugada de 24 de fevereiro que todos nos vimos ao espelho e a imagem já não era a mesma. Forças armadas russas entravam em território ucraniano por ar, terra e mar, depois de ensaiada a justificação de provocações contra regiões separatistas convertidas em Estados que pediam assistência militar. Horas e dias envolvidos, essa assistência já de si uma agressão, alargava-se a mais território, proclamava a vontade de substituir o poder político da Ucrânia e invocava uma pertença histórica desse Estado à Rússia. A operação militar especial passava a ser, mais claramente ainda, uma invasão. E, de repente, todos descobrimos como tínhamos mudado. Mudado assim, de repente, perguntemo-nos. Mudado para o quê de diferente? Perguntemo-nos também. Mudado de repente? Não.
Não foi de repente. O que sucedeu de repente foi a evidência do que havia mudado, sem que muitos se dessem conta do alcance dessa mudança. Sabíamos que a Rússia perdera com a implosão da União Soviética muita da sua influência mundial. Na Ásia, onde as antigas repúblicas soviéticas olhavam mais para a China. Na América Latina, onde outros estavam mais presentes. Em alguma África, até na Europa de Leste, uma parte na União Europeia e na NATO, outra só na NATO e outra ainda à porta de uma, de outra ou das duas. Sabíamos que ninguém gosta de passar de potência mundial a potência regional e que depois dos anos da provação viriam os da tentativa de recuperação. Sabíamos que na Ásia a Rússia equilibrava a emergência da China com o diálogo com a Índia e a construção de novas pontes com a própria China. Sabíamos que a Rússia continuava atenta e operacional no próximo e Médio Oriente. Sabíamos que em África a Rússia reaparecia a aconselhar, a fornecer capacidades militares, a influenciar poderes políticos, regressava ao centro de África. Sabíamos que a Rússia estava cada vez mais empenhada na Europa, nas eleições nessa Europa, no conhecimento profundo dos sistemas partidários europeus, dos novos movimentos sociais, dos sociais clássicos aos novíssimos, como os inorgânicos, os antissistémicos ou os mais críticos durante a pandemia. Sabíamos da sua sensibilidade interventiva na Europa do Leste e nos Balcãs. Sabíamos da influência crescente que ganhava no fornecimento de energia e nas ligações empresariais a importantes economias europeias. Sabíamos que certas das mais fortes lideranças europeias apostavam mesmo nessas ligações como estratégia para integrar, moderar, condicionar a visão russa. Ao mesmo tempo, subavaliando a dependência energética de grandes economias da União Europeia. A ideia era simples e atrativa. Acomodar a Rússia do século XXI, que já não era a União, não era ou é a União Soviética do século XX, mesmo do final desse século. Somava e soma ao peso do Estado uma estrutura capitalista que se poderia entrelaçar com a estrutura capitalista europeia. Sabíamos ainda que os Estados Unidos da América, assumida desde o virar do século a China como adversário ou concorrente essencial, sem deixarem de avisar acerca da dependência energética europeia relativamente à Rússia, haviam durante 4 anos de encarar com desprazer entendimentos económicos com a União Europeia e, em particular, os sistemas políticos europeus e as suas principais lideranças. E de isso ter coincidido com 4 anos largamente perdidos no reforço transatlântico na NATO e até na componente militar da União Europeia. Sabíamos também que a pandemia havia provocado uma crise económica e social na Europa, aparentemente mais difícil de gerir do que em sistemas não democráticos. Tudo isto parecia dar espaço e abrir caminho a uma visão discreta, mas eficaz, baseada nas fragilidades alheias e nelas o domínio do ciberespaço, e usando as interdependências económicas com um fim, a reafirmação de um poder mais do que regional. Um poder tão poder, pelo menos no imediato e em certas áreas, como o norte-americano ou o chinês. Sabíamos que só a clara unidade europeia e transatlântica poderia fazer face a esta evolução muito recente. Tudo isto sabíamos, ou pelo menos muitos de nós sabiam. Não sabíamos era o momento, o pretexto, o modo e a intensidade do culminar de uma corrida contra o tempo. Ou, se quiserem, de recuperação do tempo escoado ou antes perdido. Hoje sabemos, e sabem-no mais do que todos os ucranianos, porque viveram e vivem mais do que meras movimentações populacionais, eleitorais, híbridas, indiretas ou subtis. Na Ucrânia, o que houve quem pensasse poder vir a ser uma chamada operação militar especial, instantânea, de reforço de áreas limitadas do território, de deposição fácil de um poder, com a adesão ou ao menos complacência de um povo irmão, tornou-se cruamente numa manifestação de força, sem justificação e sem legitimidade, nem jurídica, nem política, deparando com uma corajosa resistência e uma condenação universal. Só com 5 países em 181 votantes nas Nações Unidas se opondo a essa condenação. E, ao mesmo tempo,
de povos de quase todo o mundo, a começar naqueles tão laboriosamente conquistados pelos ideais de paz, de direito internacional, de multilateralismo, de diplomacia, apresentados como emblemáticos da política externa russa ao longo de décadas. E num longo e doloroso instante, o mundo olhou-se ao espelho e viu que tinha mudado, sem disso se dar conta. A Rússia parecia tudo fazer para reafirmar o seu estatuto de potência global. O tempo dirá, se na hora errada, do modo errado, com suposições erradas sobre a resistência ucraniana, a resposta da União Europeia e da NATO e a reação da comunidade internacional. Voltava alguma guerra fria e mesmo quente, se necessário, e dramaticamente muito quente para os ucranianos, sem paliativos e figuras de estilo. E neste caso, com o seu cortejo de mortos, feridos, migrações, violações humanitárias, antes de eventualmente o poderem vir a ser criminais, com uma expressão que a Europa já não via há alguns anos. Endurecia o confronto leste-oeste. A imprevisibilidade económica e financeira aumentava, quem sabe, se por uns meses ou por uns anos. Custava mais a energia, subia mais a inflação, era necessário atenuar o choque no bolso das pessoas, sobretudo das mais pobres e carenciadas. E a demorar a paz, e em particular o rescaldo da guerra, podia ser desolador o panorama do crescimento, do investimento, do comércio internacional, a exigir correções de expectativas, de previsões, de políticas, várias delas pensadas para o mundo antes da guerra. Dava mais trabalho recomeçar o caminho do diálogo, do multilateralismo, dos tão urgentes acordos sobre clima, oceanos, sustentabilidade. Os armamentismos ganhavam novo terreno, a autonomia energética também e a digital. Por uns tempos, agendas essenciais na saúde, na educação, nas lutas contra a miséria, a fome, as discriminações, tinham de conviver com apelos defensivos, que as guerras, ainda que frias, sempre consigo trazem. Estes, alguns dos efeitos primeiros de um conflito que já não é entre uma União Soviética marxista, leninista e anticapitalista e um Ocidente capitalista. Ou seja, em torno de ideologias e sistemas económicos e sociais. Mas sim um conflito que nasceu como de poder geopolítico e nasceu falho de pretextos próximos convincentes e ostensivo de atropelos de princípios essenciais do direito internacional, em que a escalada da agressão se converteu num choque sobre direitos humanos básicos, para milhões de civis transformados em alvos preferenciais, aparentemente à míngua de sucessos militares fulminantes. Um conflito em que os Estados Unidos da América e a Europa, natural e rapidamente convergiram e terão de retirar as lições do sucedido, todas, desde a sua unidade aos sistemas políticos, económicos e sociais e sua fragilidade, ao papel crucial da defesa e segurança e às interconexões energéticas e digitais. E os outros grandes poderes globais e regionais, da China à Índia, mas por igual de outras potências firmadas ou emergentes, têm muito a repensar para não perderem o pé no mundo que se encontra a redefinir. Excelências portugueses, é neste parcialmente outro mundo, desde já a buscar a paz, que começamos um novo ciclo em que o mandato do governo empossado vai praticamente coincidir com o mandato dos autarcas eleitos em outubro e o meu mandato, que termina daqui a muito pouco, menos de 4 anos. Não assim com os mandatos específicos do poder regional. O que é que os portugueses esperam deste novo ciclo dos seus autarcas, do seu governo e do seu presidente? Como em todos os tempos de guerra, a da pandemia e a da prova de força russa, esperam segurança, estabilidade, unidade no essencial, concentração no decisivo, recusa de primazia de incertezas ou tensões secundárias. E o que é o essencial neste ano 2022? Garantir que não esquecemos a lição destes 2 anos de pandemia e de guerra, que não somos uma ilha, nem um oásis, imune ao que não podemos controlar e se passa à nossa volta. Garantir que o que sobrar da pandemia
na primavera e no verão, ou regressar como os antigos surtos de gripe no outono e inverno, seja acautelado sem dramas e com vacinação a tempo, para que deixemos de viver num abre-fecha da nossa vida pessoal e coletiva. Garantir que tudo o que seja possível se fará para ir protegendo os custos dos bens básicos, custos que a guerra agravou e a virtual Guerra Fria pode ainda agravar mais, para que não saiamos da pandemia da saúde para a pandemia da inflação, sem controlo, em clima de crescimento enfraquecido. Estagflação com inflação ou estagflação, estagnação com inflação ou estagflação, como se dizia, essa sombra dos anos 70 do século passado. Eis o que temos todos de evitar. Garantir que os fundos vindos de Bruxelas avançam depressa no terreno para remendar o que há a remendar, mas, sobretudo, construir o que há a construir, para que alguma coisa de muito diferente possa ficar para além das pandemias vividas. Garantir que o que vier a chegar ao bolso dos portugueses signifique que filho ou neto de pobre não esteja condenado a ser pobre, que filho ou neto de residente nos interiores tenha melhor vida e não esteja condenado a lá definhar ou emigrar, que filho ou neto de residente nas regiões autónomas não esteja condenado a lá viver aquém dos padrões de vida noutros pontos do território, que filho ou neto excluído ou discriminado não esteja condenado a ser excluído ou discriminado. Estas as missões mais urgentes. Destas missões mais urgentes nascem as que são mais profundas, mas sem as quais o urgente ficará sempre urgente, a cada crise, a cada ano, a cada mês, a cada dia. Tratar bem da pandemia da saúde implica reformar com brevidade e bem o Serviço Nacional de Saúde. Tratar bem da pandemia da inflação e a utilização rigorosa, transparente e eficaz dos fundos implica apostar muito mais ainda no crescimento sólido e duradouro, no investimento, nas exportações, na ciência, na educação, nas qualificações em geral, no emprego, claro, e sempre na inovação e autonomia energética e digital. Tratar bem da pandemia da pobreza e das desigualdades sociais implica pôr no terreno uma recentemente afirmada estratégia global para o combate ao que divide, fragiliza, corrói a coesão social. Tratar bem todas essas pandemias implica melhor justiça, prenunciada como meta prioritária na legislatura terminada, mas a exigir passos mais vigorosos. Mas também mais eficaz sistema eleitoral, em que todos, cá dentro e lá fora, nos sintamos devidamente representados e com idênticas possibilidades de exprimir as nossas escolhas. Excelências portugueses, são muitas missões para tão pouco tempo e um tempo marcado por tantos e tão difíceis embates. Para cumprir estas missões, os portugueses elegeram os seus autarcas e esperam deles, nos concelhos e nas freguesias, no exercício da respectiva autonomia, a mesma devoção revelada na pandemia da saúde, com outros meios, um mais adequado estatuto funcional e financeiro, maior eficiência, se possível, constante proximidade e identificação com as populações, tem revelado. Para cumprir essas missões, os portugueses elegeram a maioria absoluta que suporta ao governo. Poderiam ter escolhido manter o que estava, ou mudar para uma maioria formada pelas áreas políticas correspondentes ao governo de 2011 a 2015. Ou mudar para uma solução de equilíbrio e tendencial negociação entre os mais votados partidos portugueses. Escolheram outro caminho, diferente de todos estes. Escolheram não manter o que havia, mas mudar. E mudar dando ao partido do governo, desta vez, maioria absoluta. Assim dizendo que lhe proporcionam condições excepcionais para, sem desculpas ou alibis, poder fazer o que tem de ser feito. Deram-lhe uma maioria absoluta. Não lhe deram, como nunca acontece numa democracia, por definição de democracia, nem poder absoluto, nem ditadura de maioria. E na maioria absoluta cabem todos os diálogos de interesse nacional, com todos, partidos, parceiros, setores sociais, económicos, culturais, políticos,
com convergências de regime nos casos e do modo em que tal faça sentido, sem que isso sirva de argumento para não decidir ou não fazer o que pode decidir e fazer bem por si só. Deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem, Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Um homem que, aliás, fez questão de personalizar o voto, ao falar numa escolha entre duas pessoas para a chefia do Governo. Agora que ganhou, e ganhou por 4 anos e meio, tenho a certeza que Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições, possa ser substituída por outra a meio do caminho. Já não era fácil no dia 30 de janeiro, tornou-se ainda mais difícil depois do dia 24 de fevereiro. É o preço das grandes vitórias, inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas. E é, sobretudo, o respeito da vontade inequivocamente expressa pelos portugueses para uma legislatura. Excelências portugueses, para cumprir as missões nacionais, os portugueses reelegeram-me há muito pouco mais de um ano para seu Presidente. Aqui estou, como estive durante estes 6 anos, e estarei, na busca da estabilidade e do compromisso, mas também de espaços de pluralismo e de afirmação das oposições e de cultura, de democracia, de liberdade e de igualdade ao serviço do interesse nacional. Na proximidade, na explicação, na audição dos portugueses, do mais jovem ao mais pobre, ao mais idoso ou privilegiado, mas em especial dos que passam pelas suas vidas sem que ninguém cuide sequer de saber que existem. Na decisão mais ingrata ou arriscada, se necessário for, sem hesitações ou inibições, como aconteceu nas declarações e renovações do estado de emergência ou na convocação de eleições antecipadas. Como sempre, institucionalmente solidário e cooperante para mais estes 4 anos de aventura coletiva. Construindo, não destruindo. Unindo, não dividindo. Vigiando distrações e adiamentos quanto ao essencial, autocontemplações, deslumbramentos. Tentando evitá-los para não ter de intervir a posteriori. No fundo, fazendo exatamente aquilo que a Constituição prevê e que Vossa Excelência reconheceu em plena campanha eleitoral, ser uma garantia decisiva contra os temores eventuais de que a maioria absoluta se convertesse do que não pode nem deve ser. Desejando a Vossa Excelência e ao seu Governo, neste momento tão difícil no mundo e na Europa, todas as felicidades a que aspira e que os portugueses merecem. Assim, juntando à continuidade no reequilíbrio financeiro, à estabilização bancária, à preocupação com o clima e o digital, à aprendizagem com as tragédias dos incêndios no seu primeiro mandato, à presidência da União Europeia, à gestão da Covid, à negociação dos fundos europeus no seu segundo mandato, à superação do rescaldo da pandemia e da guerra, o crescimento, a justiça social e a esperança no futuro e na juventude neste terceiro. Num tempo dificílimo, é verdade, a requerer humildade, desapego pessoal, resistência física e psíquica, acerto nos recursos humanos e nos meios de ação, transparência nos propósitos e nos factos, espírito reformista e inabalável crença num futuro melhor para todos os portugueses. E, se possível, otimismo sempre. Que tenha sucesso é o meu voto sincero, a pensar nos 10 milhões cá dentro e nos muitos milhões lá fora que não desistiram, não desistem, nunca desistirão de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa a elencar aquelas que devem ser as prioridades do novo governo e a condicionar também o futuro político do primeiro-ministro, dizendo também que a maioria absoluta deixa o governo sem desculpa para fazer aquilo que tem de ser feito. O aplauso dos ministros e também do primeiro-ministro a um discurso que dá já nota da exigência do Presidente da República para este novo mandato. Agora será a vez de António Costa definir também aquela que será a ação do próximo governo, um governo que pela primeira vez tem o apoio de uma maioria absoluta no Parlamento. Sr. Presidente da República, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República,
Excelência, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Superiores, Senhor Líder do principal partido da oposição, Senhoras e Senhores Deputados, autoridades civis, militares e diplomáticas, ilustres convidados, caras e caros colegas do Governo cessante e do Governo ora empossado. Quando, em 26 de outubro de 2019, aqui tomou posse o Governo que hoje cessa funções, afirmei: este é um Governo para os bons e para os maus momentos, e quanto maior for a tormenta, maior será a nossa determinação em ultrapassá-la. Recordadas hoje, essas palavras parecem premonitórias de que iríamos ter de enfrentar com a terrível pandemia que 2 meses depois começou a dominar o mundo e que também nos atingiu duramente. A minha primeira palavra é, por isso, de reconhecimento e profunda gratidão à equipa que hoje cessa funções, pela determinação com que enfrentou a tormenta, assegurando a capacidade de resposta ao Serviço Nacional de Saúde e sucesso na vacinação, garantindo, através de uma mobilização excepcional de medidas de apoio às empresas, ao emprego e aos rendimentos, que a economia tenha retomado o crescimento, que o investimento das empresas e o emprego estejam em máximos históricos, que a dívida pública esteja de novo a reduzir e que o déficit de 2021 já tenha ficado abaixo dos 3%. Batendo-se na União Europeia por um programa extraordinário de apoio ao investimento e às reformas essenciais para reforçar a dinâmica da recuperação, através da dupla transição climática e digital, mas respondendo também às principais vulnerabilidades sociais do potencial produtivo e do nosso território. A tormenta não nos impediu de cumprir com distinção a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, de elaborar e negociar o próximo PT 2030, nem nos desviou dos grandes objetivos estratégicos a que nos propusemos nas diferentes áreas. As centrais de eletricidade a carvão foram mesmo encerradas, até mais cedo do que o previsto, contribuindo assim para uma redução em 17% das emissões de CO2. O abandono escolar precoce foi reduzido para 5,9%. O número de alunos inscritos pela primeira vez no ensino superior aumentou em mais de 40%. E o investimento em investigação e desenvolvimento atingiu 1,62% do produto interno bruto, deixando-nos assim a mais de meio caminho da meta fixada para 2030. Conseguimos atingir um saldo migratório e um saldo populacional positivo após vários anos a perder população. Combatemos sem tréguas a pobreza, tendo hoje menos 354 mil pessoas em risco de pobreza do que as que tínhamos em 2015. Sim, estes não foram só anos de combate às crises que tivemos de enfrentar e que Vossa Excelência, Sr. Presidente, aqui recordou, desde as crises do sistema bancário à mais recente crise do Covid. Foram também anos de reformas profundas que mudaram estruturalmente a nossa sociedade e a nossa economia. Fazer reformas não significa provocar manifestações, significa resolver problemas estruturais. E seguramente nada mais estrutural haverá nas últimas décadas da sociedade portuguesa do que, por exemplo, os resultados alcançados no combate ao abandono escolar precoce. Somos hoje um país mais qualificado, mais sustentável, mais inovador e menos desigual. Por isso, voltámos a crescer acima da média europeia. Por isso, multiplicámos por 10 o superávit da nossa balança de pagamentos tecnológica. Por isso, atingimos novos recordes na atração de investimento. Por isso, recentemente a Comissão Europeia considerou Portugal o país mais bem colocado
para atingir a neutralidade carbónica. Nesta hora de passagem de testemunho, a gratidão que exprimo a todas e a todos, quando cessam hoje funções, junto naturalmente o agradecimento a todas e a todos os que agora assumem a responsabilidade de governar. Desta vez, a tormenta não nos dá sequer 2 meses de estado de graça. Não é menor otimismo, Sr. Presidente, é a realidade. Estamos ainda a enfrentar a pandemia, a sarar as feridas que abriu, as feridas que revelou ou agravou, e já temos de combater os efeitos da guerra desencadeada pela Rússia com a invasão da Ucrânia. A guerra, não o escondamos, acrescenta um enormíssimo fator de incerteza às nossas vidas, à nossa economia familiar, à saúde das nossas empresas e, por isso, aos nossos empregos. Esta guerra confronta a Europa com a sua maior crise humanitária desde a Segunda Grande Guerra Mundial e agrava a pressão inflacionista que a ruptura das cadeias de produção durante a pandemia e um mercado de energia disfuncional provocaram. Esta guerra, acima de tudo, é um teste à capacidade das democracias de garantirem a paz. E, mais uma vez, tal como já tinham feito durante a pandemia, os portugueses têm demonstrado o seu enorme sentido de solidariedade e a sua capacidade de união e superação, assegurando o acolhimento e apoiando a integração de milhares de refugiados ucranianos em busca de paz, da tranquilidade e de dignidade em Portugal. E, mais uma vez também, precisamos, a nível nacional e europeu, de adotar as medidas de resposta a este choque adverso, em especial, assegurando que não há rupturas no abastecimento, controlando o custo da energia e de matérias-primas essenciais, apoiando as empresas mais atingidas e as famílias mais vulneráveis. Mas uma coisa tenho por certa: se conseguimos em 2015 recuperar da austeridade e em 2020 responder à pandemia, agora em 2022 vamos saber enfrentar os impactos da guerra e prosseguir a nossa trajetória de crescimento e de desenvolvimento. Podíamos olhar para a tormenta e ficar em terra, gerir sem ousar, chorar a nossa sorte por viver em tempos assim, abrigar-nos até que a tormenta passasse. Mas não é isso que os portugueses esperam de nós, nem é esse o comportamento a que os habituamos. Os portugueses estiveram connosco, com determinação e lucidez, a enfrentar as sucessivas crises que assolaram o país. E viram-nos a enfrentar a tempestade e a lutar, por todos e com todos, para que o destino mudasse. É de novo isso que os portugueses esperam de nós, que o Governo seja capaz de responder, no dia-a-dia, às dificuldades com que se deparam, sem descurar nunca a construção de um futuro melhor a médio e longo prazo. Em suma, um Governo que resolva problemas e que crie oportunidades. Os portugueses desejam um Governo que trabalhe afincadamente, já a partir de hoje, para que o país proteja os seus cidadãos, garanta a sua liberdade e segurança, os mobilize no esforço coletivo de modernizar Portugal. Os portugueses exigem que recuperemos o tempo perdido por uma crise política que não desejavam, continuando o caminho que temos vindo a percorrer e a avançar para um país mais justo, mais próspero e mais inovador. Um país em que todos encontrem o espaço de realização pessoal em que ancorem a esperança e a confiança no futuro. É essa coragem e a ambição que este Governo garante. É esse o compromisso que eu e todos os membros do Governo assumimos aqui, hoje, perante todas as portuguesas e todos os portugueses. Trabalhar sem hesitações, contra tormentas e tempestades,
mantendo Portugal na trajetória do crescimento e progresso que tem conhecido nos últimos 6 anos e fazendo face aos 4 grandes desafios que o futuro coloca ao nosso presente. Responder à emergência climática, assegurar a transição digital, contrariar o inverno demográfico, combater as desigualdades. As circunstâncias mudaram. A conjuntura é mais adversa, mas nós não desistimos dos objetivos que nos propusemos, nem esquecemos os compromissos que assumimos. Foi nessa expectativa que os portugueses nos transmitiram um voto de confiança, e é essa confiança que queremos honrar. O programa do Governo é conhecido. É o programa eleitoral que apresentamos aos portugueses e que já amanhã aprovaremos formalmente em Conselho de Ministros, para que na próxima semana o possamos discutir no local próprio, ou seja, na Assembleia da República. Aprovamos o Programa de Estabilidade, que prossegue a trajetória de equilíbrio orçamental e redução sustentada da dívida pública que temos sabido compatibilizar com a ambição económica, social e ambiental. Temos pronta a proposta de orçamento do Estado para este ano, honrando os compromissos assumidos, como o aumento extraordinário das pensões com efeitos retroativos, a redução do IRS para as classes média ou o início da gratuitidade das creches. Ao longo dos próximos anos, o país dispõe de condições únicas para romper definitivamente com um modelo de desenvolvimento assente em baixos salários, assegurando emprego digno e de qualidade, aumentando o potencial do seu tecido produtivo e eliminando barreiras ao progresso económico com base na inovação, na modernização da administração pública e da justiça, na internacionalização, sem deixar ninguém para trás. Esta é a nossa marca: modernização com solidariedade social. Fruto de anos de investimento nas qualificações e no reforço do nosso sistema científico e tecnológico, da conjugação dos fundos estruturais com os recursos do Programa de Recuperação e Resiliência, da recuperada credibilidade internacional para a atração do investimento. Portugal tem hoje as condições de que nunca dispôs para virar a página para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Um novo ciclo de desenvolvimento com uma economia que produz maior valor acrescentado e com mais justiça procede à repartição desse valor com os trabalhadores. São estas condições que nos dão plena confiança na capacidade de alcançarmos objetivos tão ambiciosos, quantificados e calendarizados como os que estão associados ao programa do Governo ou contratualizados já com a União Europeia. Esta é uma oportunidade única que nos empenha a todos, empresas e entidades do setor social e solidário, instituições do ensino superior e do sistema científico, autarquias locais, regiões autónomas e Estado. Assim nos exigem os nossos filhos e netos, que querem participar ativamente na vida democrática e que sabem que a mudança depende deles, que têm da sociedade uma visão atenta e cosmopolita, informada pela ideia de que a liberdade é vital, que a igualdade entre as pessoas não conhece limites, porque se funda na dignidade humana. A eles me dirijo, em particular para lhes dizer: a vossa participação é determinante, o vosso empenho é essencial, a vossa visão para o futuro é insubstituível. Precisamos de ouvir as vossas vozes, as vossas ideias, as vossas ambições. Só assim poderemos ajudar a enfrentar os vossos medos, as vossas incertezas e alcançar os vossos sonhos. Só assim poderemos garantir que a geração mais qualificada de sempre se torne também na geração mais realizada de sempre. A vossa geração é a mais bem preparada da história deste país
e aquela que mais capacidade tem para o transformar. A mudança depende de vós e só com a vossa participação poderemos continuar a crescer, a melhorar e a avançar. Este convite a esta geração gostaria de simbolizar no convite que dirigi a uma rapariga que encontrei numa arruada em Setúbal na última campanha eleitoral e que me disse que gostava muito de estar nesta sessão. E no convite que dirigi à Sara Abubakar, quero dirigir nela o convite a toda esta geração para participar connosco na construção do futuro de uma pátria que é comum. Não basta virar a página do passado. Está na hora de escreverem a vossa própria história. Para isso, é essencial a unidade em torno de objetivos comuns, de tal modo ambiciosos que mobilizem cada uma e cada um de nós como nunca antes aconteceu. Sr. Presidente da República, Excelências, a maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto. Nunca o poderia constituir e muito menos eu o poderia interpretar. Faz parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes confundiu como um poder absoluto. Pelo contrário, a maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. A ausência de alibis e de desculpas. Os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram, como muito bem recordou Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, a estabilidade até outubro de 2026. Estabilidade não é sinónimo, porém, de imobilismo. É sim exigência de ambição e oportunidade de concretização. Temos a obrigação de aproveitar a estabilidade para antecipar a incerteza, enfrentando corajosamente os desafios estruturantes com que nos confrontamos. Temos o dever de inovar, de modernizar, de garantir emprego digno e criar riqueza, de progredir juntos com inclusão e contas certas. Isso implica trabalho, em conjunto, com humildade democrática, com lealdade institucional, garantindo o envolvimento dos partidos políticos e parceiros sociais na criação de soluções que ajudem a encarar os desafios que o país enfrenta. Só comprometendo-nos com o diálogo social, mobilizando a sociedade civil e acolhendo os contributos positivos dos outros partidos políticos, poderemos continuar a avançar. Por isso, saberemos ser uma maioria de diálogo parlamentar, de diálogo político, de diálogo social. As eleições alteraram a composição da Assembleia da República, mas não alteraram a Constituição. As competências próprias dos órgãos de soberania, ou o princípio da separação e interdependência de poderes, ou o princípio da autonomia regional e local, não sofreram nenhuma alteração. O Presidente da República é, aliás, o mesmo, e o mesmo é também o Primeiro-Ministro. Assim, os portugueses podem contar com a normalidade constitucional e a continuidade da saudável cooperação e solidariedade institucional, que tanto têm apreciado e que são um inestimável contributo para o reforço das instituições democráticas e o prestígio de Portugal no exterior. Sr. Presidente da República, Excelências, o quadro internacional é novo e coloca-nos novas exigências, mas o nosso rumo permanece inalterado. Temos uma estratégia para executar, compromissos para cumprir e objetivos para alcançar. Temos provas dadas. Viramos a página da austeridade. Estamos a virar a página da pandemia. Vamos virar a página da guerra e juntos, e só juntos, conseguiremos também escrever as páginas de um futuro que queremos radioso. É com renovada energia, determinação e entusiasmo que iniciamos agora esta nova etapa, sempre com vontade de servir Portugal
e de servir os portugueses. Juntos, seguimos e conseguimos. Viva Portugal! António Costa a reafirmar aqui neste discurso os compromissos assumidos no programa eleitoral, apesar de reconhecer que as circunstâncias são hoje bem mais adversas. E a coincidir com o Presidente da República na afirmação de que maioria absoluta não é poder absoluto e a prometer também a ter uma relação de cooperação institucional com o Presidente da República neste novo ciclo em que há uma novidade. O Governo terá maioria absoluta. Ainda assim, António Costa a garantir que o Governo saberá dialogar com todos e que a maioria absoluta é apenas a responsabilidade absoluta. É o ponto final nesta cerimónia de tomada de posse. Nesta altura, Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se já ao encontro do Primeiro-Ministro para o cumprimento habitual. No arranque de um governo que será de 4 anos e que Marcelo Rebelo de Sousa deixou bem claro que quer que António Costa também fique como Primeiro-Ministro até ao último dia. Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar os novos ministros do Governo. Há 10 caras novas e 7 que são reconduzidos. Cumprimento um a um daqueles com que, a partir de agora, António Costa vai contar para levar a cabo o cumprimento das metas do Governo, apesar de, como disse, as circunstâncias serem mais adversas do que aquelas que o Governo supunha há 2 meses, quando António Costa festejou, no dia das eleições, a conquista da maioria absoluta. Agora também o Presidente da República a cumprimentar aqueles que serão os novos secretários de Estado. Passará também pela fila dos 10 ministros que agora vão deixam funções neste dia em que se inicia um novo governo. António Costa a deixar claro que o governo que conseguiu virar a página da austeridade em 2015 e que conseguiu também, está ainda a fazer esse trabalho de virar a página da pandemia, também saberá virar a página da guerra, prometendo o Primeiro-Ministro energia e determinação para essa tarefa que não será fácil e cujos efeitos estamos longe ainda de prever, dada a incerteza desta conjuntura que atravessamos. Marcelo Rebelo de Sousa a deixar a sala da tomada de posse no Palácio da Ajuda. Daqui a instantes sairá mesmo do edifício, numa altura em que se começam a posicionar os convidados para o cumprimento tradicional, os cumprimentos àqueles que são agora os novos governantes deste 23º Governo Constitucional, que está, nesta altura, no momento do arranque. E António Costa começa agora a receber os primeiros cumprimentos daqueles que até agora estiveram com ele no Conselho de Ministros e que acabam de terminar o mandato. Alexandra Leitão, que terá saído desagradada do governo, ela que gostaria de ter mantido uma pasta executiva, mas não foi essa a escolha de António Costa. E, na verdade, o Ministério de Alexandra Leitão está agora na dependência de outros António Costa não pisa os limites constitucionais? Marcelo Rebelo de Sousa, sem palavras, aos jornalistas, na saída após esta cerimónia de tomada de posse, ficam as palavras do Presidente da República a deixar um sério aviso a António Costa sobre a duração deste mandato com maioria absoluta. O Presidente da República diz que não seria politicamente aceitável que António Costa saísse a meio caminho numa altura em que se vai especulando sobre uma eventual ambição de António Costa de integrar um cargo
cargo europeu, uma especulação que ganhou força com a pasta dos assuntos europeus a ficar pela primeira vez sob a alçada do Primeiro-Ministro, integrada no gabinete do chefe do Governo, com passo de espera enquanto se aguarda pela saída dos restantes convidados desta cerimónia. É uma das notas principais deste discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui a dizer que a campanha eleitoral foi não apenas partidária, mas muito pessoal, e foi o próprio António Costa que colocou esse peso pessoal nesta campanha eleitoral, que era uma campanha para eleger o Parlamento, para um novo governo, mas onde a eleição do futuro Primeiro-Ministro estava todos os dias na campanha dos diferentes partidos e, por isso, para Marcelo Rebelo de Sousa, exige-se que António Costa cumpra estes 4 anos e meio que este governo vai ter, se não houver outros incidentes, mas a ameaçar, claro, a dizer logo que, mesmo com maioria absoluta, vai usar a bomba atómica, dissolve o Parlamento e convoca eleições antecipadas se o Primeiro-Ministro deixar o Governo, não permitindo dessa forma que seja substituído por outro qualquer elemento do Partido Socialista que venha a substituir António Costa. Continuam os cumprimentos no final da cerimónia de tomada de posse e os ecos do discurso do Presidente da República, António José Teixeira, a condicionar fortemente a ação do Governo e o futuro político do próprio Primeiro-Ministro. Não diria isso. Acho que o Presidente da República fez um discurso muito a mobilizar o país para os próximos 4 anos e meio, a duração que este Governo, em princípio, terá, deixando um aviso à navegação de que um homem que ganhou uma maioria absoluta, que é algo de excepcional no nosso sistema político, tem um compromisso para com o país, sobretudo a partir do momento em que fez uma campanha personalizada. Não é a primeira vez que isso acontece no sistema político português, como sabemos. As campanhas legislativas costumam ser muito personalizadas, mas merece relevo o aviso à navegação que aqui deixou. Não iria tão longe dizendo que deixou uma ameaça, desde logo por uma razão simples. Este é um privilégio que o Governo tem de servir o país e o privilégio também de um Primeiro-Ministro de servir o país num momento histórico tão relevante, tão importante e em que ainda por cima contamos com um auxílio financeiro significativo como há muito não tínhamos. Agora, o Presidente da República disse que é o preço das grandes vitórias, ou seja, exatamente, terminar o mandato. Isto mata as ambições políticas europeias que António Costa terá. Não sabemos, pois nós podemos especular sobre o fim do Governo já, agora que ele começou, mas acho que não é propriamente algo muito interessante nesta altura. De algum modo, se quisermos, em termos de especulação, podemos acrescentar que este é também um aviso à navegação daqueles que se apresentam ou que são tidos como potenciais sucessores do Primeiro-Ministro em caso de saída ou que daqui a 4 anos sonhem com esse cenário. Porquê é que o Presidente terá escolhido fazer esse aviso agora? Porque é preciso, nesta altura, concentrar as energias dos portugueses e as energias do Governo naquilo que é preciso fazer. E ele disse isso com clareza. O cenário que traçou em boa parte do seu discurso foi um cenário internacional e é curioso porque quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro alicerçaram os seus discursos em 2 datas. O Presidente da República no dia 24 de fevereiro, data do início da guerra e da invasão da Ucrânia, o Primeiro-Ministro alicerçando o seu discurso na data da posse do seu último governo, quando não previa uma pandemia que se abateu e condicionou os 2 anos do governo. Nós é bom termos um pouco a noção, julgo que todos temos, não é preciso sublinhá-lo, que vivemos um momento histórico muito difícil que exige a responsabilidade de todos os agentes políticos e particularmente dos seus governantes, estes que hoje aqui são empossados. E nesta altura eu interpreto as palavras do Presidente como uma chamada à responsabilidade, uma chamada à mobilização do país. Vamos ouvir Augusto Santos Silva, que está a sair nesta altura sem declarações do Palácio da Ajuda, ele que é agora o Presidente da Assembleia da República.
Sim, saiu com poucas palavras aos jornalistas, mas acabou por dizer que não viu, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, um aviso a António Costa. De resto, não se alongou em comentários sobre as palavras do Presidente da República, nem acerca da intervenção de António Costa. Por esta altura, despede-se da chefe do Protocolo de Estado. A saída de Augusto Santos Silva, numa altura, Alexandre André, em que prosseguem os cumprimentos e a fila para o aperto de mão ao novo governo ainda é longa. Exatamente, uma fila longa. Primeiro os ex-governantes, os secretários de Estado que também tomaram posse hoje e alguns familiares para o último lugar. Notamos que entre os abraços o mais caloroso com o António Costa foi o de Francisca Van Dunen, a ex-ministra da Justiça, que nos últimos meses também acumulou o Ministério da Administração Interna. António Costa e Francisca Van Dunen num abraço caloroso. Já quanto a Pedro Cisa Vieira, o ex-ministro da Economia, que terá saído do governo a contragosto, digamos assim, e também Alexandra Leitão, da Modernização Administrativa e Administração Pública. Esse já foi um cumprimento, se é que posso dizer, menos caloroso. São apontamentos de reportagem que vamos vendo aqui nesta sala de cumprimentos. Os outros membros do governo e, por exemplo, Pedro Cisa Vieira e Pedro Nuno Santos deram um abraço, um forte abraço e trocaram algumas palavras. Neste momento já se perfilam também os secretários de Estado, como dizia, ex-secretários de Estado também, e também alguns familiares, filhos, maridos, esposas que se dirigiram para assistir a esta tomada de posse nesta sala dos embaixadores, que agora está nesta fase de cumprimentos, sorrisos, abraços, conversas trocadas e muitas expectativas para este governo, alguns parabéns e também alguns conselhos. O Presidente da República, que no discurso de tomada de posse disse também que a maioria absoluta, conquistada pelo Partido Socialista nas eleições de 30 de janeiro, deixa o governo sem desculpa para fazer o que tem de ser feito. Nesta altura, as reações dos partidos. E é Rui Rio. Rebelo de Sousa a António Costa sobre uma eventual saída a meio do mandato. Sim, parece-me que esse, do ponto de vista do discurso do Sr. Presidente da República, em termos de atualidade, é aquilo que é mais forte. Ou seja, perante o que vão dizendo, não faço a mínima ideia, nenhum de nós faz ideia, que há a possibilidade do Primeiro-Ministro querer interromper a meio o mandato. O Presidente da República disse, e me parece-me muito bem que... dessa suspeita? No fundo, um bocadinho, se calhar, não é? Todos partilhamos um bocadinho. Mas, efetivamente, é verdade, quando se consegue particularmente uma maioria absoluta, e é verdade, que o Primeiro-Ministro, durante a campanha eleitoral, centralizou muito a questão em duas pessoas, em mim e ele, um ganhava, outro perdia, e ele ganhou mais do que aquilo que se calhar estava à espera, e, portanto, tem também uma obrigação redobrada agora de fazer o mandato da maioria absoluta, que são mais de 4 anos, são 4 anos e muito, de o fazer integralmente e o melhor que sabe pode, claro. Compreenderia uma dissolução do Parlamento em caso de saída de António Costa? Se compreenderia uma eventual dissolução do Parlamento, ficou esse aviso por parte do Presidente da República? Isso já é uma opção do Presidente da República, não ficou exatamente esse aviso. Ele disse que ele tinha a obrigação, digamos assim, de levar até ao fim, não disse o que faria no caso assim não ser. Bom, isso é uma questão que tem a ver, em minha opinião, com as circunstâncias em que essas coisas acontecem. Já tivemos situações em que houve dissolução, situações em que não houve dissolução. Eu sou sempre mais favorável à estabilidade e a que não haja dissolução, sendo possível. O país não pode andar permanentemente em eleições e tem andado em eleições. Repare só... Também disse hoje aqui que estabilidade não é sinónimo de imobilismo. Isto, de alguma forma, deixou uma porta aberta ou não interpretou isso assim? Não, eu no melhor sentido das coisas, ou seja, a estabilidade não implica que não se governe e que não se faça, digamos assim, as mudanças necessárias. Portanto, naquilo que é o discurso do Primeiro-Ministro,
estou totalmente de acordo. Naquilo que será a prática do Primeiro-Ministro é que vamos ver, porque se a prática continuar em tudo aquilo que foi até agora, a vontade de reformar, a vontade de fazer, em alguns casos, até rupturas necessárias que o país precisa, não foi até à data nenhuma. Agora, com a maioria absoluta, é um pouco mais fácil. Não deixa, no entanto, de precisar sempre da oposição, particularmente do PSD, se quiser fazer reformas que exijam uma maioria parlamentar qualificada. Isso aí vai sempre... Estava à espera de uma palavra mais explícita para a oposição. O regime acredita que esta abertura pode ter efeitos práticos no quadro de maioria absoluta? Não acredito que possa ter efeitos práticos, mas não é pelo facto de haver uma maioria absoluta. Não acredito porque acho que toda a mentalidade do Partido Socialista vai no sentido da defesa do sistema que nós temos, e não, sistema agora em sentido largo, não é político e não só, de todo o sistema que nós temos, e não em fazer rupturas para rejuvenescer e para revitalizar o sistema, que, como eu digo, há muitos anos, muito antes ainda de ser Presidente do PSD, necessita de fortíssimas alterações e fortíssimas reformas, porque a democracia está muito gasta, digamos assim, tem de ser renovada. O discurso do Presidente acha que isto foram recados para António Costa, que António Costa irá cumprir aquilo que o Presidente disse nas entrevistas? Recados não digo, não vamos ver tudo sobre esse ângulo. Fez ali digamos, um diagnóstico da situação e o que é prioritário, que aliás o Primeiro-Ministro também fez. E nas palavras estaremos quase todos de acordo em quase tudo, digamos assim. Agora, o problema é a prática. Aquilo que foi efetivamente mais marcante, foi como perguntou há bocado, parece mais direto e mais objetivo, foi a questão do cumprimento integral do mandato, que diga-se passagem, acho vital. Portanto, quando nós vamos para eleições e queremos a vitória e até conseguimos uma vitória para lá do que estamos à espera, temos uma obrigação redobrada. Estava à espera de uma palavra mais explícita sobre o papel da oposição. Não ouvi a resposta do Dr. António Costa, mas também não vejo que ele pudesse dar uma resposta a dizer o contrário. Portanto, ou não dá nenhuma, ou então não pode ser. A composição deste governo, Dr. Rui Rio, tem sido criticado António Costa por ter muita gente, muitos ministros de Lisboa. Que expectativas é que tem deste executivo que agora entra em funções? Eu tenho sempre muita dificuldade em avaliar as pessoas antes delas exercerem funções, quer dizer, não é justo. Nós ouvimos o programa do Governo, ouvimos as promessas que o Primeiro-Ministro faz, vemos a composição que ele entende que deve ser e vamos aguardar agora para ver se fazem o melhor que sabem e que podem, e cá estaremos com posição. Agora, o único reparo que eu fiz relativamente aos ministérios foi à questão do Ministro da Cultura, mas nem é tanto pela escolha da pessoa para Ministro da Cultura. É o que revela aquilo que foi um comentador que aparecia sob o signo de independente e todos nós percebemos que não era independente, estava ligadíssimo ao Partido Socialista ao ponto de ser agora até ministro do Partido Socialista. Não é por ser ministro, é que mostra no trajeto anterior que os comentários eram tudo menos independentes. Dr. Rui Rio, deixe-me insistir neste aspecto. Eu gostava de ter ouvido palavras mais explícitas sobre o papel da oposição em tempos de maioria absoluta. Não, sinceramente não. Acho que no momento deste, o discurso do Sr. Presidente da República, como foi feito, é adequado. Se agora se pusesse a fazer apreciações sobre a atividade dos partidos da oposição, enfim, assim como se fizesse apreciações da atividade do partido que está no poder, não me parecia assim muito adequado. Portanto, acho que esteve bem, fez o que devia fazer. Ouvi António Costa dizer que o Orçamento do Estado... Daqui, pelo seu tom, noto que sai daqui, pelo menos, agradado com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, isso com certeza, particularmente nessa componente, enfim, mais mediática, mais conjuntural, mais imediata também, de dizer, bom, vamos pôr aqui um ponto final nisto, este mandato é para aproveitar aquilo que uma maioria absoluta pode ter de positivo, e portanto para aproveitar os 4 anos e meio até passar. Eu acho isso oportuno, sinceramente. Tá? Então, muito obrigado. Rui Rio, agradado com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, em particular sobre o aviso feito a António Costa. Num momento em que já está junto aos jornalistas o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, também para uma primeira apreciação às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje é o dia de tomada de posse do Governo, não nos parece que seja aceitável considerar que é o dia de sequestro de um Primeiro-Ministro num Governo. Acho que não faz sentido. O Primeiro-Ministro não pode ter desculpas para não cumprir o seu mandato e não pode ter desculpas para não o cumprir de forma a responder aos problemas essenciais do país. Tem uma maioria absoluta, aquilo que pediu, e aquilo que nós esperamos é que tenha a capacidade de responder ao que não respondeu até agora. Reforço de serviços públicos, que era já uma das debilidades do país, reforço da qualidade do emprego e da dignidade do emprego,
emprego, com a melhoria dos salários, mas também aos novos desafios que a guerra traz, o aumento dos preços, o que isso significa nas pensões e nos salários já baixos do nosso país. A todos estes desafios o Governo tem de dizer presente, sem desculpas, sem mas e sem um Ministro que não está a suportar. Acha que o Presidente da República pisou limites ao deixar aquele aviso ao Primeiro-Ministro? A relação entre o Governo e o Presidente da República, ao Governo e ao Presidente da República diz respeito, não nos parece que inaugurar o modelo de um Primeiro-Ministro sequestrado no dia de tomada de posse faça sentido e que esperemos que o Primeiro-Ministro não use disso uma desculpa para não cumprir o seu mandato. Da parte do Bloco de Esquerda, terá uma oposição construtiva, forte e que não lhe dará essa desculpa para não cumprir para o país. Muito obrigado. Mais uma questão. Ministro, pareceram-lhe as adequadas? Falta uma questão fundamental neste momento, que é face ao aumento dos preços de galopante, não há nenhuma resposta para responder aos mais fragilizados economicamente da nossa sociedade. E desse ponto de vista é uma falha que é grande. Quando diz que vai apresentar o mesmo programa do Governo com que foi a eleições, parece que não houve uma guerra pelo meio, parece que não há uma inflação galopante no imediato e parece que tudo isto passa ao lado de uma reflexão que era necessária, tendo tido 2 meses até para o poder fazer. Esperemos que essas desculpas não se materializem, aguardaremos pelo programa do Governo e pela governação para o avaliar. Muito obrigado. As expectativas do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares não gostou de ouvir o aviso feito por Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa. Já está também junto aos jornalistas, Inês de Sousa Real, do PAN, para comentar também estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, penso que o Presidente da República não poderia ter sido mais direto nas suas preocupações, quer com o cumprimento deste mandato até ao fim, quer com o momento difícil que o país atravessa, em que temos uma crise socioeconómica para recuperar, temos uma transição energética para fazer. Aliás, ouvimos daquelas que foram as prioridades elencadas pelo Primeiro-Ministro, a preocupação com o combate à crise climática, com a transição digital, mas para o PAN é fundamental que não fique de fora desta equação, até mesmo numa perspectiva de retoma socioeconómica e, em particular, de combate às desigualdades, a garantia da autonomia energética, porque face à guerra e à invasão da Rússia de Putin à Ucrânia, mais do que nunca é fundamental que os Estados-membros investam na transição verde e naquela que é a produção de energia de forma limpa. Estamos em cerca de 40% dependentes da Rússia para esse efeito e esta demanda não pode ficar para trás. E nesse sentido é natural que haja essa preocupação por parte do Presidente da República. Este governo tem que ser um governo não de mera continuidade, mas acima de tudo de reforma para o país. Portugal tem estado estagnado naquilo que tem sido o seu crescimento e temos que fazer este caminho das reformas que são fundamentais, quer do ponto de vista demográfico, da segurança social, mas acima de tudo para quebrarmos os ciclos de pobreza que têm marcado o país e também da violência, nomeadamente contra as mulheres e da igualdade de género e também do respeito e da empatia por outros seres, em particular também da proteção animal. E, portanto, foram preocupações que assinalámos por parte do Sr. Presidente da República como mais do que razoáveis. O PAN tem razões para acreditar que esta será uma maioria de diálogo, como dizia aqui o Primeiro-Ministro? Terão que haver sinais concretos disso mesmo, seja agora quando formos discutir o Orçamento do Estado, seja também naquilo que já foi reivindicado pelo PAN e também pelo LIVRE no que diz respeito aos direitos dos deputados únicos representantes dos partidos. A Assembleia da República desde 2015, ou seja, há mais de 7 anos, que não se adaptou a esta realidade mais plural de existência de várias forças políticas na Assembleia da República. Não faz qualquer sentido que em 4 anos apenas possamos apresentar 2 agendamentos. É fundamental que deixem os deputados trabalhar, é para isso que fomos eleitos e, portanto, terá que haver sinais muito concretos por parte do Governo, quer naquilo que é o cotidiano do ponto de vista legislativo, quer no Orçamento do Estado, quer nas reformas que o país tem de fazer, a começar agora pela discussão do programa do Governo e também do programa de estabilidade. O programa do Governo vai ser o programa do PS? Deu-lhe algum sinal quanto à abertura que o PS tenha para esse diálogo? Bom, caberá de facto ao PS fazer esse caminho, sobretudo considerando que o programa do Governo não vai ao encontro daquilo que são todos os desafios que temos pela frente, mesmo em matéria climática. Eu recordo que o PAN já alertou que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência não tinha fundos garantidos para a adaptação do território. Isso vai ser absolutamente fundamental se pensarmos no que está a acontecer nos Açores, agora com toda esta atividade sísmica, mas também na subida do nível médio das águas, que sabemos que vai afetar o território português, na seca extrema que o país está a atravessar, e não é pelo facto de ter chovido nos últimos dias que desapareceu esse mesmo problema. É fundamental que exista um plano de médio e longo prazo para o país nestas áreas. Isto vão ser áreas essenciais e, mais uma vez, não poderá ficar parado no terreiro do passo todos estes avanços que o país tem de fazer, e o momento do Orçamento do Estado vai ser um momento decisivo para perceber também que tipo de governo é que vamos ter pela frente, se um governo dialogante ou nem por isso. Sintonia do PAN com as palavras do Presidente da República, em particular sobre
a verificação de que este mandato é para levar até ao fim. André Ventura do Chega, também já junto aos jornalistas, o Chega é atualmente a terceira força política. Acho que é evidente a razão pela qual fez. É evidente para todos e também para a leitura inteligente do Presidente da República de que o facto de António Costa querer ficar com a pasta da Europa não é inocente. E a análise é que poderá querer sair a meio da legislatura para a presidência do Conselho Europeu. Não costumo dizer isto muitas vezes, mas vou dizê-lo hoje. Muito bem esteve Marcelo Rebelo de Sousa hoje a dizer que, de facto, depois de uma eleição como esta, não se compreenderia uma saída do Primeiro-Ministro com uma maioria absoluta a meio do mandato. E registrei também que António Costa não respondeu a esta situação e a este apelo direto. Evidentemente que tinha o discurso já preparado, mas não fez questão de não responder a este apelo direto e a este rep do Presidente da República, que, repito, foi muito inteligente. Registro também, com alguma insatisfação, que no momento de tomada de posse do Governo, António Costa voltou a utilizar os mesmos chavões que utilizou em campanha eleitoral, desde a modernização e da digitalização à neutralidade carbónica. Vou-vos dar um exemplo que eu acho que passou para o país inteiro hoje, perante todas as autoridades judiciais, inclusive a Sra. Procuradora-Geral da República, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Administrativo, não houve uma palavra sobre justiça, sabendo do estado em que a justiça está em Portugal. E isso deixa, penso eu, a nós, deixa-nos muito desconfortáveis e penso que deixa o país muito desconfortável. Um registro final, penso que se notava que Marcelo Rebelo de Sousa não estava propriamente confortável com a atitude do Governo pós-eleições. E é importante que o Governo saiba que não basta apenas dizer que maioria absoluta não é poder absoluto, é que o cumpra efetivamente e que não tenha tiques nem derivas autoritárias. E Marcelo hoje, volto a repetir, esteve bem e disse: estou aqui para fazer cumprir a lei, a Constituição e para travar todos os limites que têm que ser travados e que sejam ultrapassados. Falou desse desconforto com o Presidente da República ou uma dos partidos aos discursos da tomada de posse, numa altura em que António Costa está já a despedir-se dos secretários de Estado no final desta cerimónia, em que o Presidente deixou também um caderno de encargos para o Governo, falou da pandemia da saúde, da pandemia da inflação e da pandemia social, reconheceu que são missões difíceis para muito pouco tempo, mas também disse, António José Teixeira, que com uma maioria absoluta o Governo não tem desculpa para falhar. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa centrou bem as questões que se colocam hoje ao país. Depois da pandemia, que não acabou ainda, convém lembrar, há uma guerra e com todos os efeitos e incertezas que trouxe ainda de forma mais acrescida. E esta responsabilização do Governo em áreas fundamentais, e elencaste algumas, seja para a reforma do Sistema Nacional de Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa deixou aqui isso muito claro, investimento sólido e duradouro no emprego, na inovação, nos rendimentos dos portugueses, a ideia de que a inflação não se pode tornar uma nova pandemia e que é preciso cautelar a coesão social. É curiosa uma expressão: os filhos e os netos dos pobres não podem continuar a ser pobres. Pois bem, António Costa, que tinha já o seu discurso escrito, também falou dos filhos e dos netos que têm que vir a público responsabilizar-se também pelo futuro do país e dizer o que querem fazer. Há aqui muitas áreas que foram tidas e colocadas por Marcelo Rebelo de Sousa, a justiça é uma delas, o sistema eleitoral, muitas missões para um tempo dificílimo, foi exatamente a palavra usada por Marcelo Rebelo de Sousa, que obviamente amarrou António Costa e este Governo ao cumprimento da legislatura, mas seria algo de facto inédito que, empossada a Assembleia da República ontem, empossado o Governo hoje, o tema do dia fosse a dissolução da Assembleia da República ou a saída do Primeiro-Ministro para Bruxelas. Se há uma lição que a história nos tem ensinado é que tem sido, ou é nesta altura, muito incerta, e se alguém sonha com algum cargo num futuro muito próximo, talvez a história possa mudar o rumo, quem sabe. Mas nesta altura, neste tempo que vivemos, já tivemos aliás esse acontecimento no passado e não havia maioria absoluta, como sabemos, e sabemos exatamente o que é que os portugueses, os eleitores, pensaram daquilo que na altura foi uma decisão de um Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso, quando saiu para Bruxelas, para um cargo, aliás, muito relevante para a Europa e para o país. E, portanto, eu julgo que esses avisos à navegação são bem-vindos no sentido de responsabilizar quem agora, exatamente neste dia, começa uma tarefa tão importante e tão difícil. Acho que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa não podiam ser mais acertadas. Permite-me, Luísa, só que também cito já agora o Primeiro-Ministro, quando referiu
que a estabilidade é até outubro de 2026. E eu acho que isto também o compromete com o país até ao final da legislatura. E o Primeiro-Ministro fez questão também de dizer neste discurso que todos os compromissos assumidos na campanha eleitoral e no Orçamento do Estado, que acabou por ser chumbado, vão ser cumpridos. Sim, eu acho que vai haver, aliás, alguns ajustamentos de que demos notícia já esta semana. Foi o Governo que agora cessa, que entregou o Programa de Estabilidade, onde já há metas e valores que foram corrigidos de acordo com aquilo que temos assistido nos últimos dias e as correções que as previsões económicas, a inflação, etc., nos trouxeram, o preço da energia, das matérias-primas. Obviamente que o orçamento para este ano refletirá também estes indicadores, mas no essencial ficou aqui um compromisso que fica bem aos governos, que saibam honrar aquilo que prometeram em campanha eleitoral, sendo certo que obviamente não se contava com uma guerra e há que fazer os ajustamentos necessários, mas no resto é importante que os governos saibam honrar aquilo que prometeram. E neste caso, este governo terá uma ajuda financeira importante com os milhões da bazuca que serão aplicados e que se espera que ajudem a uma transformação económica e social do país. São quase 17 mil milhões de euros. Quando o Presidente da República diz que o governo não pode falhar, também está a pensar numa execução acertada desse dinheiro. Exatamente, e essa também é uma responsabilidade e um escrutínio que todos temos que fazer, nós também, comunicação social, as entidades e instituições que têm esse dever, a Assembleia da República, desde logo, também o Presidente, no sentido deste dinheiro, muito dinheiro, é uma felicidade, digamos, para o país que estas crises, não apenas a da pandemia, mas também aquela que a guerra introduziu agora, que possa haver uma almofada, digamos, para amortecer um pouco os choques a que estamos submetidos. É também aqui, voltamos à palavra responsabilidade, muito importante que seja feito bom trabalho. É preciso acerto, como dizia o Presidente da República, espírito reformista, o tal otimismo que Marcelo atirava, como era costume, no início das suas funções de Primeiro-Ministro a António Costa. Os desejos de sucesso serão os desejos de sucesso do país, mas de facto o que temos aqui também é a promessa de um Presidente que não abdicará dos seus poderes. Ele diz que não o fez no passado, quando foi preciso declarar estados de emergência ou antecipar eleições e, nesse caso, obviamente, assumir decisões arriscadas, como classificou, decisões mais arriscadas. E, portanto, é a promessa também de um Presidente vigilante que, apesar da maioria absoluta, continua a ter um papel muito relevante. O que aqui disse foi, de facto, e esse discurso, também a primeira parte, em relação à caracterização da situação internacional, muito importante para percebermos o momento em que estamos e a forma como não soubemos acautelar o que aí estava, afinal. A repetição de sabíamos, mas não fizemos o que era preciso fazer. As lições que é preciso retirar. É também uma lição que é preciso retirar e que todos também devemos retirar. Há uma nota coincidente nos discursos, quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, a ideia de que a maioria absoluta não é um poder absoluto. Como é que António Costa pode dar corpo a esta afirmação daqui para a frente? É curiosa uma afirmação que ele não tinha no discurso escrito, quando falou sobre a maioria absoluta e os perigos do poder absoluto, dizendo, bom, eu sou de uma geração que deu testemunho de combate a uma maioria absoluta, referia-se a Cavaco Silva, que não nomeou, mas era essa que aconteceu nos anos 80, essa maioria absoluta que na altura foi acusada algumas vezes de exorbitar dos seus poderes, é obviamente também agora uma questão que se coloca, é esta maioria absoluta. Vamos ver como este Primeiro-Ministro, este Partido Socialista se comporta no sentido de saber e, de facto, ser consequente com as palavras que aqui deixou, as promessas de diálogo social, as promessas de que respeitaria as outras instituições. Isso é, de facto, muito relevante e é um novo desafio. Até agora António Costa foi chamado a encontrar pontes político-partidárias para manter o seu governo, os seus dois governos. Agora, com maioria absoluta, é mais autossuficiente, mas se não tornar as palavras que aqui enunciou em atos, obviamente também correrá os mesmos riscos e as mesmas tentações que já vimos no passado. Fechamos agora este direto do Palácio da Ajuda na RTP1. Se o Primeiro-Ministro cumprir o seu mandato, vai aliás bater um recorde nas funções, um recorde que até agora era de Cavaco Silva. É o primeiro dia deste novo governo, 23º, da história da democracia portuguesa. Continuamos já a seguir na RTP3. Boa tarde.